Você já se perguntou por que a prosperidade parece tão distante, mesmo sendo fiel? Deus está te chamando agora para conhecer o salmo que destrói maldições de pobreza e libera um legado de vitória. Meus amigos, vim hoje para compartilhar algo que pode quebrar gerações inteiras de dor e escassez. Quero que ouçam isso, não apenas com os ouvidos, mas com a alma aberta e o coração disposto, porque o que vou compartilhar tem o poder de transformar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Hoje, falaremos sobre o salmo que rompe as maldições econômicas que têm perseguido sua família por anos e talvez, sem você saber, também tem perseguido você. Antes de começar, escreva nos comentários se você crê na abundância de Deus e se inscreva no canal. Não perca o final, há uma revelação poderosa esperando por você. Alguns de vocês estão há anos lutando contra a falta, com contas que não podem ser pagas, com portas que não se abrem, com empregos que terminam sem explicação, com negócios que começam bem, mas desmoronam de repente. E o pior é que você não sabe por quê. Você trabalhou duro, fez o que era certo, foi fiel. E mesmo assim, parece que o dinheiro escapa entre seus dedos, como se algo invisível estivesse sabotando cada tentativa de avançar. Hoje, quero te dizer que isso tem um nome: maldição geracional, uma amarra espiritual que vem de gerações anteriores e que se instalou como um padrão em sua linhagem. Talvez você tenha vivido isso em casa quando era criança. Talvez tenha visto seus pais lutarem com o mesmo problema. Talvez tenha ouvido frases como: nunca há o suficiente, os ricos são maus, o dinheiro só vem com sorte, se você nasceu pobre, morrerá pobre. Essas palavras não foram apenas ideias, foram sementes espirituais que criaram raízes. Mas a boa notícia é esta: o que foi semeado com mentira pode ser arrancado com a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 112, versos 1 a 3, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que muito se deleita nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Escute bem, esta não é uma promessa para poucos, é uma promessa para você, para sua família, para suas gerações. Alguns de vocês nunca ouviram esse salmo como uma declaração espiritual, mas hoje Deus quer que você o tome como uma espada, como uma chave, porque há riquezas espirituais e sim, também materiais, que estão sendo retidas por maldições, por pactos não quebrados, por pensamentos errados que são herdados como se fossem verdades. Mas Deus está levantando um povo que quebra correntes, que desafia a história familiar, que diz: comigo, essa maldição acaba. E se você sente no fundo do seu coração que está chamado a ser esse ponto de ruptura, escreva nos comentários: comigo, a maldição se quebra. Porque quando você declara isso com fé, o céu o respalda com poder. Essa não é apenas uma frase bonita, é um ato profético. Alguns de vocês viveram a vida inteira sob dívidas, e não apenas financeiras, mas também emocionais. Você acredita que sempre precisa compensar algo, que não é digno de abundância, que se prosperar, algo ruim vai acontecer. Essa é uma raiz de escravidão que vem do inimigo, porque ele sabe que se você ceder ao medo, nunca caminhará na plenitude do que Deus preparou para você. Mas hoje, em nome de Jesus, essas mentiras caem. Hoje, declaramos que você não nasceu para sobreviver apenas. Você foi criado para refletir a glória de um Deus provedor, justo e abundante. Você sabia que a pobreza não é simplesmente a falta de dinheiro? É uma mentalidade, uma forma de ver a vida, uma voz interior que sempre te diz:
não é suficiente. Mas o Salmo 112 fala de uma casa cheia de bens e riquezas, não por ganância, não por vaidade, mas por fidelidade. Porque quando você caminha retamente, quando teme a Deus e se deleita em sua palavra, Ele promete abençoar sua casa. E isso não significa que tudo será fácil ou que não haverá lutas. Significa que o que estava fechado começa a se abrir, o que estava seco começa a florescer, o que estava estagnado começa a fluir. Porque uma coisa é trabalhar com suas forças e outra é trabalhar com a bênção de Deus. E quando Ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Quero que você pense nisso. Quantas vezes você sentiu que dá tudo de si e não avança? Quantas vezes teve medo de sonhar grande porque acredita que isso nunca aconteceu com sua família? Isso não é humildade, isso é uma corrente espiritual. Porque a verdadeira humildade é reconhecer que você não pode, mas Deus pode. E Ele quer te ensinar a caminhar em liberdade. Deus não te chama para viver limitado. Ele é Jeová Jiré, seu provedor, o mesmo que alimentou Elias no deserto, o mesmo que multiplicou o azeite da viúva, o mesmo que tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares. Esse mesmo Deus quer intervir em sua economia. Mas para isso, você precisa renunciar às mentiras que herdou e abraçar as promessas que Ele escreveu para você. Se você já ouviu frases como "o dinheiro é mau", "as pessoas com dinheiro se afastam de Deus", "é melhor não ter muito para não se corromper", deixe-me te dizer que isso não é Bíblia. Isso é religião disfarçada de sabedoria. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é mau. Ela diz, em 1 Timóteo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro nas mãos de um coração reto se torna uma ferramenta para abençoar, para construir, para transformar. E você está chamado para isso. Para ser um canal de bênção, para romper a escassez, para levantar uma nova história familiar, onde a generosidade, a abundância e a sabedoria financeira sejam o legado que você deixa. Mas há algo que ainda não tocamos, algo profundo, algo que talvez você nunca tenha ousado encarar de frente. Começamos a caminhar por um caminho de revelação e libertação, mas ainda não chegamos ao coração dessa batalha espiritual que afeta sua economia e a de sua família. Há raízes profundas, raízes que muitas vezes não vemos porque estão escondidas no invisível, nessas histórias que ninguém ousou contar, nesses pactos feitos sem conhecimento, nessas palavras pronunciadas em momentos de dor e desespero. Quer romper as maldições financeiras? Comente amém. Agora, curta o vídeo e fique até o fim para uma surpresa que vai abençoar sua vida. Mas asseguro a você que nada é mais forte que a autoridade que você tem, no nome de Jesus, para romper toda a corrente. Muitos de vocês sentiram que fazem tudo o que podem para progredir, que lutam dia após dia, que se levantam cedo e trabalham sem descanso, mas algo parece deter o fluxo de bênção. Talvez tenham experimentado negócios que fracassam sem motivo aparente, oportunidades que evaporam no último minuto, empréstimos que não chegam ou que se tornam um fardo insuportável, ou até mesmo relações familiares que se tensionam por preocupações econômicas. O que talvez vocês não saibam é que isso não é coincidência, nem sorte. É uma guerra espiritual na qual vocês estão no meio. E o inimigo não quer que vocês conheçam o poder que tem para rompê-la. Mas aqui está a verdade poderosa. Deus não nos deu um espírito de temor nem de pobreza, mas de poder, amor e domínio próprio, conforme 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E hoje, te convido a se levantar, a reclamar essa autoridade que você tem como filho de Deus, a reconhecer que a maldição
não tem domínio sobre você, nem sobre sua linhagem. Porque algo maravilhoso acontece quando declaramos a verdade de Deus sobre nossas vidas. O reino das trevas perde terreno e o reino da luz começa a brilhar com força. É fundamental entender que a batalha econômica não se trava apenas nas finanças visíveis, mas também em sua mente e em seu espírito. Muitas vezes, mesmo tendo um emprego ou um negócio, seus pensamentos e palavras se tornam correntes invisíveis que detêm o fluxo da bênção. As dúvidas, os medos, a falta de fé, as reclamações constantes e as palavras negativas se transformam em maldições autoimpostas que bloqueiam a provisão. Por isso, para romper verdadeiramente essas maldições econômicas, você precisa começar renovando sua mente e alimentando seu espírito com a palavra de Deus. O Salmo 112 não é apenas uma bênção, é uma ordem divina para que você caminhe em prosperidade. Ele diz que sua descendência será poderosa na terra e que sua justiça permanece para sempre. Isso significa que a bênção que vem não afeta apenas você, mas toda a sua família, e que essa bênção não é temporária, mas se manterá e se multiplicará ao longo do tempo. Quando Deus rompe uma maldição, Ele não apenas muda sua situação, mas muda a história para as gerações futuras. Mas aqui vem algo que poucos entendem. Você não pode esperar resultados diferentes se continuar repetindo os mesmos padrões que geraram a maldição. Se continuar alimentando dúvidas, se seguir preso a crenças limitantes, se não tomar ação em obediência à palavra, nada mudará. A libertação econômica exige um compromisso firme de romper com o passado e caminhar em fé ativa. Não é apenas repetir palavras bonitas, é viver conforme a verdade, agir com integridade, administrar sabiamente e buscar primeiro o reino de Deus. Quero que você pense nisso. Você está disposto a dar esse passo de fé, que pode parecer difícil, mas que é necessário para mudar seu destino? Você está disposto a declarar com ousadia que não será mais prisioneiro das circunstâncias? Porque Deus quer que hoje você se levante como um guerreiro espiritual, equipado com sua palavra e com a autoridade que Ele te deu para pisar sobre serpentes e escorpiões, para romper toda a obra do inimigo. Há exercícios espirituais e passos concretos que podemos tomar para derrubar essas maldições e vou compartilhar isso com vocês no próximo segmento. Mas antes, quero que você reflita sobre sua família, sobre seus filhos, sobre as gerações futuras. Que história você quer que eles recordem? A da luta constante, da pobreza, ou a da libertação, da abundância e da bênção que veio do alto? Sua decisão hoje pode mudar esse legado. É importante que você saiba que romper uma maldição não é um ato mágico, nem instantâneo. É um processo de fé, de obediência e de persistência. Às vezes, as mudanças começam no espiritual antes de se manifestarem no natural. Por isso, mesmo que não veja resultados imediatos, não desanime. Continue crendo, continue declarando, continue agindo conforme a palavra, e você verá como, pouco a pouco, as correntes se rompem e as bênçãos começam a fluir. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para si. Escreva nos comentários que maldição econômica você acredita que está afetando sua família, que padrão você quer romper e que passo de fé você está disposto a dar hoje. Seu testemunho pode ser a luz que outro precisa para começar sua jornada rumo à liberdade. Lembre-se, você não está sozinho nesta luta. E agora, quero te deixar com um mistério que você descobrirá no próximo vídeo. Há uma estratégia espiritual baseada na oração, na declaração profética e em certos atos de fé que têm o poder de fechar portas de maldição e abrir janelas de bênção como você nunca antes viu. Mas
Sem essa informação, sem esse conhecimento, você não poderá obter a vitória completa. Então, te convido a permanecer atento, porque a batalha ainda não acabou. O próximo capítulo será a chave para que você possa aplicar esse conhecimento e romper definitivamente as correntes que têm impedido a prosperidade em sua família. Se você perder essa parte, pode continuar preso no mesmo ciclo por anos a mais. Não deixe que isso aconteça. Fique comigo, siga essa série e prepare-se para experimentar uma transformação que impactará não só sua vida, mas toda a sua linhagem. Porque Deus está pronto para fazer algo grande e você é parte desse plano. Lembre-se, o milagre da libertação econômica está ao seu alcance, mas apenas se você permanecer firme, obediente e com fé. Não abandone agora, não baixe a guarda, este é apenas o começo. Escreva nos comentários: estou pronto para romper. Se você está disposto a dar esse passo, e compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir essa palavra de esperança hoje. Se você quer bênçãos na sua família, deixe um nos comentários. Se inscreva e assista até o final. Algo incrível te espera. Sigamos aprofundando essa poderosa mensagem, porque a verdade que Deus quer te revelar hoje é que romper as maldições econômicas não é apenas uma questão de sorte ou esforço humano, mas de entender e aplicar as verdades eternas de sua palavra. A Bíblia é clara quando nos diz, em Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso significa que Jesus já pagou o preço para que qualquer maldição, qualquer amarra que tenha caído sobre sua família, seja arrancada em seu nome. Talvez você ainda não tenha visto isso em sua realidade, mas a promessa está aí. Em Isaías 54, verso 17, nos é assegurado: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Amigos, essa palavra é para você, para que saiba que nenhuma maldição, nenhum plano do inimigo para te manter na pobreza ou na escassez pode prevalecer se você se agarrar à verdade de Deus e agir conforme sua vontade. Muitos estiveram presos em um ciclo sem fim de problemas econômicos, acreditando que é simplesmente seu destino. Mas a realidade é que Deus te chama para caminhar em liberdade, em abundância e em vitória. O Salmo 23, verso 4, nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso não é apenas um consolo, é uma promessa ativa. Deus está com você nessa batalha financeira, te guiando, te protegendo e te dando força para avançar. Para romper essas correntes, é necessário que você declare a palavra de Deus sobre sua vida e a de sua família. O Salmo 91, verso 10, é um escudo poderoso que você deve usar todos os dias, porque diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse salmo é um pacto que Deus fez com você para proteger seu lar e sua economia. Mas não basta conhecê-lo, você precisa declará-lo com fé e viver em obediência a Deus, sabendo que Ele é seu provedor e protetor. É crucial também examinar as palavras que você pronunciou. A Bíblia diz, em Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantas vezes falamos em derrota sem perceber? Frases como: nunca tenho o suficiente. Isso nunca vai mudar. A pobreza é minha herança. São maldições que você mesmo deixou entrar em sua vida. Mas hoje, você tem a autoridade para corrigir isso.
Você pode começar a falar palavras de bênção, de prosperidade e de fé. Lembre-se de que, conforme Provérbios 21, verso 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Você não está sozinho nessa luta. Deus te chama a praticar uma vida de obediência e fé. Em Malaquias 3, verso 10, Deus diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha sobejo. Este é um chamado claro para confiar em Deus com suas finanças e ser generoso, porque a bênção flui quando honramos a Deus com o que temos. Se neste momento você sente que as correntes são muito fortes, que o fardo é pesado, quero que saiba que a esperança, em Romanos 8, verso 37, nos é assegurado. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não importa quão longa tenha sido a luta, quantas vezes você tenha caído, a vitória está ao seu alcance. Você só precisa permanecer firme, continuar crendo e dar os passos de fé que Deus está te guiando a dar. E aqui, quero te deixar com o chamado urgente. Se você quer realmente romper as maldições econômicas que têm pesado sobre sua família, precisa ficar até o final desta série de mensagens, porque o que vem é a chave para entender como aplicar essas verdades de maneira prática e espiritual. Sem essa informação, você estará incompleto, e a bênção, que tanto deseja, continuará sendo apenas um sonho distante. Quero te convidar a comentar abaixo qual é a maldição ou obstáculo econômico que mais te afetou, para que juntos possamos orar e nos apoiar como comunidade de fé. Seu testemunho pode ser a luz que alguém mais precisa para dar o próximo passo. Não subestime o poder de sua palavra e de sua declaração. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. E sua palavra é viva e eficaz para romper toda a corrente. Mas você deve tomar a decisão de agir e permanecer firme, porque a bênção vem para os que esperam no Senhor com paciência e fé. Agora, quero que nos concentremos no salmo poderoso que Deus colocou em suas mãos para romper essas maldições econômicas que pesaram sobre sua família. O Salmo 112. Esse salmo é uma joia de promessas, um manifesto de bênção e prosperidade que Deus oferece àqueles que temem ao Senhor e se deleitam em seus mandamentos. O Salmo 112 começa com uma declaração que você deve fazer sua. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que muito se deleita nos seus mandamentos. Essa bem-aventurança não é para os indiferentes, nem para os que vivem em rebeldia, mas para aqueles que decidem honrar a Deus com sua vida, com sua palavra, com suas ações e, acima de tudo, com seu coração. Antes de tudo, comente "Eu recebo". Se está pronto para a prosperidade, curta, se inscreva e não pule o final. Tem um segredo espiritual para você. A prosperidade verdadeira começa com o temor reverente a Deus, com essa atitude de respeito e entrega que transforma toda a sua realidade. Mais adiante, o Salmo nos assegura: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Amigo, essa é uma promessa que vai além de sua vida. É uma promessa geracional, uma declaração que rompe com esse ciclo de pobreza e escassez que passou de pais a filhos. Quando você decide viver em justiça, quando caminha na verdade de Deus, você está rompendo correntes ancestrais e abrindo o caminho para que sua família seja poderosa, bendita e próspera. Mas essa bênção não é apenas espiritual nem emocional, é também tangível e real. Prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Deus quer que você tenha riqueza, não para ostentar, nem para cair em pecado,
mas para que você possa ser um canal de bênção, um instrumento que leve provisão e ajuda a outros. A riqueza que vem de Deus é estável, é justa e permanece para sempre, porque está fundamentada em sua verdade e em sua vontade. Agora, quero que você entenda algo crucial. Conhecer este salmo e recitá-lo não basta se você não o vive. A Bíblia nos diz, em Tiago 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Você não pode esperar bênção sem ação. Por isso, Deus te chama a caminhar com integridade, a ser honesto em seus negócios, a administrar bem o que Ele te deu e a ser generoso com os necessitados. Porque a bênção verdadeira chega à vida daquele que semeia com amor e sabedoria. Mas aqui está a batalha mais dura que muitos enfrentam: mudar a mentalidade. O inimigo semeou em você pensamentos de escassez, medo e derrota. Ele te fez acreditar que a pobreza é inevitável, que a riqueza é para outros, mas não para você. Isso é mentira, e você sabe disso. Porque a palavra diz, em Jeremias 29, verso 11, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano de prosperidade para você, um plano que supera qualquer obstáculo ou maldição. Para vencer essa mentalidade, você deve renovar sua mente diariamente. Romanos 12, verso 2, nos instrui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que você precisa alimentar sua mente com as promessas de Deus, com sua palavra, com a fé viva que te sustenta. Leia o Salmo 112 todos os dias, medite em suas palavras e faça dela sua declaração de guerra contra a pobreza e a maldição. Além disso, é vital que você identifique e rompa com as palavras negativas que talvez tenha herdado ou pronunciado sem perceber. Provérbios 18, verso 21, nos lembra. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por isso, hoje te convido a começar a falar palavras de vida, de bênção, de prosperidade para você e sua família. Declare com autoridade que a maldição se rompe agora, que a bênção flui livremente, que a abundância chega para ficar. Mas não só isso. Também é necessário orar constantemente com fervor. Em Tiago 5, verso 16, somos encorajados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito. Então, ore com fé, ore com perseverança e peça a Deus que envie seus anjos para destruir toda a obra do inimigo que queira deter a bênção sobre sua casa. Sei que o caminho pode parecer longo e, às vezes, desesperador, mas não desista. Em Salmos 37, verso 25, Davi diz: Fui moço, e agora sou velho, e nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é uma promessa. Deus cuida de seus justos e nunca os abandona. Seu rompimento está perto e, embora hoje você não o veja, Deus está trabalhando nos bastidores. Vamos juntos liberar abundância? Escreva "Quebre a maldição" nos comentários, dê um like e fique até o fim para uma mensagem que mudará sua vida. Quero te convidar a comentar aqui abaixo qual é a área econômica que mais te impactou? Qual é essa corrente que você sente que precisa romper e o que você está disposto a fazer para caminhar rumo à bênção? Seu testemunho e seu compromisso podem ser o alento que outro precisa para não desistir. Escute bem, porque ainda falta muita informação crucial a compartilhar. No próximo vídeo, revelarei os passos espirituais específicos baseados na Bíblia que você deve seguir para romper definitivamente
essas maldições econômicas e assegurar a bênção duradoura para você e sua família. Sem esse conhecimento, seu esforço pode ser em vão e a maldição continuará tentando te prender. Continuemos refletindo profundamente sobre o Salmo 112, esse salmo poderoso que Deus colocou em suas mãos como uma ferramenta divina para romper as maldições econômicas que perseguiram sua família por gerações. Quando lemos com atenção, vemos que não é um simples texto de bênção, mas uma declaração de identidade e propósito para todos os que temem ao Senhor. O temor a Deus, mencionado aqui, não é medo servil, ansiedade, mas um profundo respeito e reconhecimento de sua soberania e santidade. Uma entrega sincera que transforma a maneira como vivemos e enfrentamos cada situação. O Salmo nos diz que o homem que teme ao Senhor e se deleita em seus mandamentos é bem-aventurado, ou seja, é feliz, é próspero, é bendito. Esse deleite não é superficial, mas um gozo profundo que nasce da comunhão constante com Deus, da obediência fiel e da confiança inabalável em suas promessas. Essa atitude de coração é a chave que abre as janelas dos céus para que a bênção flua para a sua vida e para a de seus filhos. Por isso, hoje te pergunto, você está disposto a mudar seu coração para se deleitar mais em Deus do que nas circunstâncias que te rodeiam? Você pode afirmar que suas ações e pensamentos refletem esse temor reverente que traz prosperidade e rompe maldições? O mais poderoso desse salmo é a promessa de que sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será bendita. Aqui, não falamos apenas de bênção pessoal, mas de um legado de vitória. A prosperidade que Deus quer te dar não se limita a você, mas é uma bênção que se estende a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Essa é a promessa que rompe ciclos e transforma histórias familiares. Mas, para que essa promessa se cumpra, é preciso caminhar em justiça, viver em retidão e ter uma fé ativa que declare a verdade de Deus contra toda mentira e maldição que queira nos deter. As palavras finais do Salmo dizem: prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui, vemos que a bênção é real e tangível, que não é apenas espiritual, mas também material, mas sempre está acompanhada de justiça e verdade. Deus não abençoa a injustiça nem o engano. Sua bênção é pura, estável e duradoura. Por isso, é vital que você examine sua vida e se pergunte: estou vivendo conforme a justiça de Deus? Minhas ações refletem a integridade que o Senhor exige? Porque somente assim, a bênção poderá se estabelecer firmemente em seu lar e permanecer para sempre. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial que muitos ignoram. Romper a maldição não é apenas pedir, nem mesmo apenas crer, é viver, é alinhar cada área de sua vida com os princípios bíblicos, é se recusar a ser cúmplice de padrões prejudiciais e declarar com convicção que o poder do inimigo se rompe em nome de Jesus. Se neste momento você está enfrentando lutas econômicas, te convido a meditar neste salmo, a torná-lo sua oração diária e a começar a falar essas palavras em sua casa, em seu trabalho, em sua mente. Declare a bênção, a prosperidade, a justiça e a vitória, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quero que você compartilhe aqui abaixo nos comentários qual foi sua experiência com as dificuldades econômicas e como você acha que esta mensagem pode te ajudar a romper essas correntes. Sua história pode ser o alento que outro precisa para não desistir. Você já sentiu que luta sozinho? Já tentou orar com fé e não viu mudanças? Compartilhe sua experiência e vamos orar juntos, porque em comunidade e na palavra de Deus está a força para vencer. Mas te aviso, ainda falta muita informação vital a descobrir, muita sabedoria espiritual e passos práticos
que Deus quer te revelar para que essa bênção se manifeste completamente em sua vida. Sem esses conhecimentos, você corre o risco de ficar preso em um ciclo eterno de luta e frustração. No próximo vídeo, mostrarei como ativar o poder do Salmo 112 em sua família e em suas finanças, como derrubar com autoridade cada maldição e como caminhar na liberdade e na abundância que Deus tem para você. Não permita que essa oportunidade passe. Não abandone agora, quando você está tão perto de receber a revelação que mudará seu destino. Fique até o final desta série, porque a vitória completa só se alcança com conhecimento e fé colocados em ação. Lembre-se, sem essa informação-chave, você não conseguirá, mas com ela, tudo é possível. Chegamos a um ponto crucial nesta conversa, um que pode marcar um antes e um depois em sua vida e na história espiritual e econômica de sua família. Quando falamos do Salmo 112, da promessa de romper maldições, não estamos falando apenas de palavras bonitas ou frases para memorizar. Estamos falando de um compromisso profundo com Deus, de uma transformação interna que deve se manifestar em cada aspecto de sua vida, especialmente em como você lida com a bênção e a provisão que Ele quer derramar sobre você. É aqui que muitos tropeçam. Acreditam que basta pedir, orar ou ler a Bíblia para que tudo mude da noite para o dia. Mas a verdade bíblica nos ensina que a bênção exige obediência e ação. Provérbios 3, versos 9 e 10, nos diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é apenas um chamado à generosidade, mas a viver com um coração disposto a honrar a Deus com o que você tem, por menor que pareça. Essa atitude abre as portas para que a bênção flua, sem obstáculos, e se mantenha firme em seu lar. Agora te pergunto, você está disposto a fazer essa mudança real em sua vida? Você pode deixar para trás as desculpas e as atitudes que mantiveram sua família em ciclos de escassez? Você está pronto para caminhar em retidão, para ser um exemplo vivo da justiça de Deus? Porque o Salmo 112 não é para aqueles que buscam soluções rápidas ou que vivem na comodidade do conformismo. É para os valentes, para os que decidem tomar o controle espiritual e viver na liberdade que Cristo conquistou com seu sangue. Quero abrir um espaço para que você reflita e compartilhe. O que foi o mais difícil em sua luta econômica? Que palavras ou crenças você sente que te limitaram? Que obstáculos espirituais você acha que precisa enfrentar para avançar? Te convido a escrever isso nos comentários. Você não está sozinho nesta batalha, e seu testemunho pode ser a luz que alguém mais precisa para dar o passo rumo à liberdade financeira e espiritual. Compartilhar sua experiência é também um ato de fé, um reconhecimento de que Deus está agindo, mesmo quando você não o vê, mas ainda há mais que você precisa saber. A guerra contra as maldições econômicas não se ganha apenas com palavras ou pensamentos positivos, ela se ganha com estratégias espirituais claras e poderosas que Deus deixou em sua palavra e revelou a seus servos. No próximo vídeo, te ensinarei como aplicar essas estratégias para romper definitivamente essas correntes que limitaram sua família, para fechar as portas que o inimigo tem usado para bloquear sua prosperidade e para abrir janelas de bênção como você nunca viu antes. Não perca essa oportunidade. A informação que compartilharei é essencial, porque sem ela, seus esforços podem ser infrutíferos e você pode continuar preso no mesmo ciclo. A vitória está ao seu alcance, mas apenas se você se comprometer a aprender, aplicar e perseverar. Mantenha-se atento, porque o que vem é o verdadeiro poder de libertação que Deus
tem preparado para você. Lembre-se, o Salmo 112 é apenas o começo, uma promessa firme. Mas você precisa se equipar com o conhecimento para que essa promessa se manifeste em sua vida e em sua família. Não se conforme com menos. O milagre e a libertação total estão disponíveis, mas exigem que você permaneça firme, que haja com fé e que não desista. Escreva nos comentários: estou pronto para romper. Se você está decidido a tomar o controle de seu destino espiritual e econômico. Sua decisão hoje pode mudar não só sua vida, mas o legado que você deixa para as próximas gerações. Enquanto avançamos nessa profunda revelação sobre o Salmo 112 e a libertação das maldições econômicas, é fundamental que entendamos que a fé sem conhecimento é fraca e o conhecimento sem ação é inútil. Muitos oraram, muitos pediram, mas poucos compreendem como ativar verdadeiramente a promessa que Deus colocou em suas vidas. Este não é um simples mensagem de ânimo, é um convite para entrar em um nível mais alto de compromisso espiritual, onde as promessas de Deus se manifestam em poder e realidade tangível. Quero que você medite comigo sobre um aspecto chave do Salmo 112, que poucos notam, mas que é vital para romper correntes. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Não é por acaso que Deus fala de gerações. As maldições econômicas costumam ser hereditárias, manifestando-se através de padrões, decisões e palavras que se transmitem de uma geração a outra. Por isso, o chamado que você tem hoje não é apenas para você, mas para a sua linhagem completa. Deus te está posicionando como ponto de ruptura, como a geração que romperá com essas amarras e abrirá caminho para um futuro de bênção e abundância. No entanto, essa transformação não acontece por acidente nem por mero desejo. Exige que você reconheça as raízes profundas que mantiveram essas maldições vigentes. Talvez, em sua família, tenha havido pactos obscuros, decisões baseadas no medo ou palavras de derrota que se repetiram até se tornarem verdades. Mas a boa notícia é que cada uma dessas correntes pode ser quebrada no poderoso nome de Jesus, porque ele venceu todo o poder e autoridade inimiga. A Bíblia nos diz, em Lucas 10, verso 19: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Essa autoridade está em suas mãos hoje, mas você precisa aprender a usá-la corretamente. Aqui está uma reflexão que mudou minha vida. Não basta saber que Deus é poderoso, devemos aprender a nos posicionar nessa autoridade espiritual, a caminhar em obediência, a declarar a palavra com convicção e a viver conforme os ensinamentos de Cristo. Porque o inimigo não se rende facilmente. Ele lutará para te manter na pobreza e na escassez, usando até mesmo suas dúvidas e medos para sabotar seu avanço. Por isso, a verdadeira batalha começa em sua mente e em seu espírito, em renovar sua maneira de pensar, em alinhar suas palavras com a verdade de Deus e em não se conformar com menos do que Ele prometeu. Você já parou para pensar o quanto suas palavras e pensamentos contribuíram para manter essa maldição? Provérbios 4, verso 23, nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é o motor que impulsiona a sua vida. E se ele está cheio de medo, dúvida ou crenças limitantes, essas energias negativas impedirão que a bênção flua livremente. Por isso, é vital que você comece a cuidar do seu interior, a alimentar sua alma com a palavra e a declarar a vitória, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Quero te convidar agora mesmo a refletir e compartilhar nos comentários. Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou em seu caminho rumo à prosperidade?
Que crenças você precisa abandonar? Que atitudes você deve mudar? Seu testemunho é poderoso e pode inspirar outros a dar o passo que precisam para sair da escravidão espiritual e financeira. Não subestime o impacto que sua palavra pode ter nesta comunidade de fé, mas ainda há muito a descobrir. No próximo segmento, revelarei como ativar o poder espiritual do Salmo 112 por meio de declarações específicas, práticas de oração e atos de fé que fecharão as portas de maldição e abrirão janelas de bênção. Te asseguro que essa informação é a chave que muitos têm buscado para alcançar uma libertação completa e duradoura. Não perca o que vem, porque sem aplicar essas verdades, seus esforços podem ser em vão e a maldição continuará tentando te reter. Esta batalha não é para fracos, nem para aqueles que buscam soluções rápidas. É para os valentes, os que estão dispostos a lutar com a palavra e a fé como suas armas. Lembre-se, o poder de Deus está disponível para você, mas você deve tomar a decisão firme de usá-lo e caminhar em vitória. A bênção que mudará sua história está mais perto do que você pensa. E você só perderá se desistir antes do tempo. Deus nos revelou em sua santa palavra, porque sei que muitos de vocês estão carregando preocupações, angústias e problemas econômicos que parecem não ter fim. Mas quero lembrar que nosso Deus é um Deus de milagres, de provisão e de abundância, e que nele não há escassez nem falta. Como diz em Filipenses 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Essa promessa é para você, para sua família, para cada um que confia no Senhor. Talvez você esteja atravessando momentos difíceis. Sinta que suas contas não bastam, que as dívidas te sufocam ou que o trabalho não é suficiente para cobrir suas necessidades. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versos 31 a 33. Não vos inquieteis, pois dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios buscam todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos chama a colocar nossa confiança primeiro nele, a buscar sua vontade e sua justiça, e nos assegura que ele proverá para cada necessidade. O Salmo 112, que temos meditado, é um claro lembrete da bênção que vem sobre aqueles que temem ao Senhor e se deleitam em seus mandamentos. Não é por acaso que ele diz: prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Isso significa que a prosperidade que Deus dá é fruto de viver em sua justiça, de obedecer sua palavra, de caminhar em integridade e fé. Deus não promete abençoar a desobediência, mas promete abundância àqueles que o honram com suas vidas. Talvez você se pergunte: como posso mudar minha situação econômica? A resposta está em viver conforme a fé, confiando nas promessas de Deus e aplicando sua palavra em sua vida diária. Como diz em Provérbios 3, versos 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Dar com fé é abrir as portas para que Deus derrame bênção sobre você. Não é uma questão de sorte ou apenas esforço humano, mas de obedecer ao chamado de confiar e honrar a Deus com o que você tem, mesmo que pareça pouco. Também é vital renovar sua mente, porque muitas vezes o inimigo usa pensamentos de medo, dúvida e escassez para te manter preso. Romanos 12, verso 2, nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação vem ao alimentar sua mente com a palavra de Deus, declarando suas promessas e rejeitando as mentiras que te fizeram acreditar. A oração é uma arma poderosa nesta batalha espiritual. Em Tiago 5, verso 16, nos é dito: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito. Ore com fé, ore com constância e clame ao Senhor para que rompa toda a maldição que afeta suas finanças, que feche as portas do inimigo e abra janelas de bênção. Lembre-se de que o Deus que multiplicou os pães e os peixes, que proveu para Elias no deserto, é o mesmo que está disposto a agir a seu favor. Amado irmão ou irmã, te animo a declarar com fé o Salmo 112 sobre sua vida e seu lar. Faça dele seu escudo e sua bandeira, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Escreva nos comentários: confio na provisão de Deus, e compartilhe como você viu a mão dele agindo em meio à dificuldade. Juntos, como o corpo de Cristo, podemos orar e nos sustentar uns aos outros. Mas não pare aqui, porque na próxima parte desta ensino, revelarei como aplicar, passo a passo, as estratégias espirituais que Deus nos dá para romper definitivamente as maldições econômicas, como viver em obediência que atrai a bênção e como permanecer firme na fé quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Não permita que a dúvida te roube a vitória. A bênção que Deus tem para você está a caminho, mas você só a receberá se perseverar na palavra e na oração. Quero que você entenda profundamente que nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus que abre caminhos onde não há e que provê abundantemente àqueles que confiam nele com todo o coração. Em Jeremias 29, verso 11, o Senhor nos diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa é firme e certa, e hoje te chega como uma luz em meio à escuridão financeira que você atravessa. É possível que você sinta que seus esforços são em vão, que trabalha dia e noite sem ver frutos, que as preocupações e as dívidas te sufocam. No entanto, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embora agora pareça difícil, cada prova, cada luta, Deus está usando para te moldar e preparar para uma grande bênção. Não permita que o inimigo te engane, fazendo-te crer que você está esquecido ou que não há saída, porque a palavra de Deus é clara. Ele é seu provedor e nunca te abandonará. O Salmo 112 que estudamos é uma fonte de esperança e poder. Nele, Deus nos promete que prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Isso nos ensina que a verdadeira prosperidade está ligada à justiça, a viver em integridade e obediência a Deus. Não é um caminho fácil, nem rápido, mas é seguro e bendito. A prosperidade que Deus nos dá não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para que possamos abençoar outros, para ser luz e exemplo em meio a um mundo que sofre com escassez e desespero. Por isso, irmãos, exorto-vos a examinar suas vidas com honestidade. Vocês estão caminhando na justiça de Deus? Estão honrando o Senhor com suas finanças, com seu trabalho, com seu tempo e talentos? Provérbios 3, versos 9 e 10, nos instrui: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é apenas um convite, é uma chave para abrir as portas da bênção. Dar em obediência a Deus, mesmo em meio à dificuldade, abre um canal para que sua provisão
flua sem medida. Quero te convidar a compartilhar nos comentários qual é o seu maior desafio econômico e como a fé em Deus tem sido o sustento em meio à prova. Seu testemunho pode ser um farol de esperança para muitos que estão na mesma situação, lembrando-lhes que não estão sozinhos e que com Deus tudo é possível. No entanto, irmãos, a batalha espiritual, por trás das dificuldades econômicas, é real e não deve ser subestimada. Muitas vezes, o inimigo usa pactos antigos, palavras negativas e crenças errôneas que foram transmitidas por gerações para nos manter presos na pobreza e na escassez. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus temos poder para romper toda a corrente. Em Isaías 54, verso 17, nos é assegurado: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Essa é a autoridade que você tem hoje e você deve tomá-la com ousadia. No próximo segmento, revelarei como aplicar essa autoridade espiritual por meio da oração, declarações de fé e ações práticas baseadas na Bíblia, que te permitirão fechar as portas de maldição e abrir janelas de bênção para você e sua família. Essa informação é vital e transformadora, e sem ela, seus esforços podem não alcançar o resultado que Deus tem preparado para você. Não perca o que está por vir. Fique até o final desta série, porque o que você aprenderá é a chave para uma verdadeira libertação econômica e espiritual. Sem esse conhecimento, a bênção que você busca pode continuar sendo apenas um sonho distante, mas com ele, você estará equipado para caminhar em vitória. Te convido novamente a escrever nos comentários: estou pronto para romper. Se você decidir hoje tomar o controle de seu destino espiritual e econômico e dar o passo de fé que Deus está te chamando a dar. Juntos, como corpo de Cristo, poderemos orar e nos apoiar neste caminho de libertação. Não é um caminho simples, porque o inimigo não se rende facilmente. Sua estratégia é semear dúvidas, desânimo e temor para nos manter presos à escassez. Mas a boa notícia é que em Cristo temos autoridade para romper essas correntes e viver na abundância que a Escritura nos promete. O Salmo 112 é uma fonte poderosa de bênção que te convida a viver com uma mentalidade renovada, em temor reverente a Deus, mas também com a certeza de que sua justiça e provisão estão sobre sua casa. Esse salmo não é apenas um texto para memorizar, mas uma declaração profética que deve fluir em sua boca e em seu coração todos os dias. Sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Reflita nisso. Não só você está chamado a prosperar, mas você está semeando um legado espiritual e material para seus filhos e os filhos de seus filhos. Romper maldições significa mudar a história familiar para sempre. Agora, essa transformação exige que você examine as palavras que falou e as crenças que permitiu que se enraizassem em sua mente. Em Provérbios 18, verso 21, somos advertidos: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que suas palavras têm um poder real e tangível para construir ou destruir sua realidade financeira. Quantas vezes você repetiu frases de derrota como "nunca tenho o suficiente", "isso nunca vai mudar", "a pobreza é minha herança"? É hora de romper com esse padrão e começar a declarar com fé e autoridade as promessas de Deus sobre sua vida. Declare: a bênção de Deus me cobre, a prosperidade é minha herança, a escassez não tem lugar em meu lar. Mas a fé sem obras é morta, como diz Tiago 2, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também
a fé sem obras é morta. Não basta, se você não está disposto a caminhar. Por isso, te convido a se levantar com coragem, a declarar com ousadia e a agir com obediência. Porque a vitória que Deus preparou para você não é apenas uma promessa, é uma realidade que está ao seu alcance. O Salmo 112 é mais do que um texto bíblico. É uma promessa divina que ressoa profundamente no coração de quem busca transformação espiritual e material. Ao meditar sobre ele, sinto uma chama de esperança se acender, especialmente em um contexto brasileiro onde muitos enfrentam dificuldades econômicas, dívidas que parecem intermináveis e portas que se fecham sem explicação. Esse salmo, com sua mensagem poderosa, me faz refletir sobre a força da fé, a importância da obediência e o impacto de nossas palavras e crenças na construção de um futuro abençoado. Ele me ensina que a prosperidade não é apenas uma questão de sorte ou esforço humano, mas um reflexo de um coração alinhado com Deus, que teme ao Senhor e se deleita em seus mandamentos. No Brasil, onde a cultura valoriza a espiritualidade vibrante e a comunidade, o Salmo 112 nos convida a romper com padrões de escassez, que muitas vezes herdamos de gerações passadas, sejam palavras de derrota como nunca temos o suficiente ou crenças limitantes que nos prendem à pobreza. A primeira lição que extraio é a necessidade de renovar a mente. No Brasil, onde a oralidade é tão forte, muitas vezes repetimos frases negativas sem perceber, como dinheiro é problema ou rico não entra no céu. Essas palavras, enraizadas em nossa cultura, podem se tornar maldições autoimpostas, bloqueando as bênçãos que Deus prometeu. O Salmo 112, versos 1 a 3, declara: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que muito se deleita nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Essa promessa me desafia a substituir palavras de escassez por declarações de fé, como Deus é meu provedor ou minha casa será cheia de bênçãos. Aplicar isso na vida cotidiana significa vigiar o que falo, especialmente em momentos de dificuldade, e escolher palavras que reflitam a verdade de Deus, construindo um ambiente de esperança em meu lar. Outra lição poderosa é a importância da obediência e da integridade. No Brasil, onde a fé cristã é vibrante, muitas vezes oramos por milagres, mas esquecemos que a bênção de Deus está ligada a viver em retidão. O Salmo 112 enfatiza que a prosperidade vem para aqueles que honram a Deus com suas ações, finanças e decisões. Isso me faz pensar em como administro o que tenho, mesmo que seja pouco. Em nossa cultura, onde a generosidade é um valor forte, aprendi que honrar a Deus com as primícias, como diz Provérbios 3, 9 a 10, é uma chave para abrir portas. Na prática, isso significa priorizar a fidelidade nos dízimos, ser honesto nos negócios e compartilhar com os necessitados, mesmo em tempos de escassez. Já vi testemunhos de irmãos que, ao obedecerem nesse princípio, experimentaram provisões inesperadas, como um novo emprego ou uma dívida quitada. Essa lição me inspira a confiar que, ao semear com fé, Deus multiplica. Além disso, o Salmo 112 me ensina sobre o impacto geracional da fé. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, a promessa de que a descendência será poderosa na terra toca profundamente. Muitos de nós crescemos ouvindo histórias de luta financeira dos nossos pais ou avós, e isso pode nos fazer acreditar que a pobreza é nosso destino. Mas esse salmo me desafia a ser o ponto de ruptura, a pessoa que muda a história da minha linhagem. Aplico isso orando diariamente pelo futuro dos meus filhos,
declarando bênçãos sobre eles e ensinando-os a temer a Deus. Também significa romper com padrões negativos, como reclamações constantes ou medo de sonhar grande. Em vez de repetir, "Nunca vou sair dessa", escolho declarar, "Comigo a maldição se quebra". Essa mudança de mentalidade é um ato profético que, na cultura brasileira, onde a fé é expressa com paixão, pode transformar não só minha vida, mas o legado que deixo. A batalha espiritual, por trás das dificuldades econômicas, também é uma lição clara. No Brasil, onde crenças espirituais estão tão presentes, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos barreiras invisíveis. O Salmo 112, aliado a passagens como Isaías 54:17, "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará", me lembra que tenho autoridade em Cristo para romper maldições. Isso me leva a orar com fervor, como ensina Tiago 5:16, e a rejeitar pensamentos de derrota que o inimigo tenta implantar. Na prática, aplico isso reservando um momento diário para a oração, meditando no Salmo 112 e declarando suas promessas sobre minha casa. Também busco identificar palavras ou atitudes que herdei, como o medo de prosperar, e as substituo por verdades bíblicas, como "Deus tem planos de paz para mim". Jeremias 29:11. Por fim, o Salmo 112 me ensina que a verdadeira prosperidade é mais do que dinheiro. É viver em paz, propósito e generosidade. No Brasil, onde a alegria e a solidariedade são marcas culturais, essa lição ressoa profundamente. Prosperar significa ser um canal de bênçãos, ajudando a comunidade, apoiando a igreja e construindo um futuro onde meus filhos não precisem lutar como eu lutei. Aplico isso sendo intencional em minhas ações. Administro com sabedoria, evito dívidas desnecessárias e invisto em relacionamentos que me edificam espiritualmente. A cada passo de obediência, vejo Deus abrindo portas que antes pareciam fechadas, confirmando que sua palavra é viva e eficaz. Essas lições me transformaram. Antes, eu vivia preso ao medo da falta, mas hoje escolho caminhar na fé, declarando que a bênção de Deus é minha herança. O Salmo 112 não é apenas uma promessa, é um chamado para viver com coragem, integridade e confiança em um Deus que nunca falha. Minha maior aplicação é fazer desse salmo minha oração diária, minha arma contra a escassez e minha bandeira de vitória. E você está pronto para romper as maldições e viver a abundância que Deus prometeu? Amados, que esta mensagem tenha tocado seu coração e acendido a fé para transformar sua história. Se o Salmo 112 te inspirou a crer na provisão de Deus, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Escreva nos comentários: "Estou pronto para romper", e conte qual maldição econômica você quer quebrar. Fique até o final da série, porque o próximo vídeo traz passos práticos que vão liberar bênçãos como você nunca viu. Juntos, vamos declarar a vitória e ver a glória de Deus em nossas famílias.